pesquisando sobre a cidadania e cidades inteligentes, mas tem uma relação com isso. Tanto que eu fiz uma pesquisa por aplicativos, né, tanto aplicativos de jogos quanto outros aplicativos de outras naturezas, para a gente buscar experimentar um pouco esses conceitos, né, partir um pouco do teórico, desse abstrato, e buscar pensar qual a relação que isso tem com a nossa existência concreta. Então, nesse primeiro momento, depois a gente pode conversar, eu posso primeiro apresentar algumas questões aqui. Como eu tenho observado assim, algumas escolas que eu já tenho visitado e a partir da minha própria experiência também, trabalhando em escola pública, mas ao mesmo tempo circulando também por outros contextos, né? E eu tenho estudado, eu me baseei em 2 livros, basicamente, né? Tem uma série de outras leituras que eu tenho feito, que é de um professor da USP, o Máximo de Felice, que é Paisagens Pós-Urbanas, que é um livro de 2009, e um livro que saiu no ano passado, 2017, Net Ativismo, Paisagens Pós-Urbanas, o fim da experiência urbana e as formas comunicativas do habitar. Então, que ele problematiza um pouco essa maneira tradicional que a gente tem de viver, de habitar e experienciar a cidade em função de todas as mudanças provocadas pelas tecnologias, né, pelo surgimento das redes sociais digitais. E como isso tem impactado, então, tem coisas, por exemplo, que já são anteriores ao surgimento dessas que a gente chama de novas tecnologias, né? Por exemplo, quando a gente anda pela cidade ou quando a gente anda pela BR, aqui a gente vê um monte de painéis de propaganda, né? Então, quanto isso já muda e impacta na nossa relação com a cidade, né? E isso vai influenciando o nosso modo de ser, né? Porque senão não existiria essas propagandas todas, né? Que é para fazer com que a gente introjete, né, novos hábitos de consumo que vai impactar na nossa maneira de viver e se relacionar com os outros, né? Por exemplo, Coca-Cola, né? Então hoje antigamente eu lembro que existia antigamente, né, na minha época, não sei, de todo mundo, né? Mas aqui em Porto Alegre, eu lembro quando eu morava em 92 em Porto Alegre, os homens sanduíches que andavam, ainda deve ter, né? Que andavam fazendo propaganda, eram pagos para aquilo. Hoje você paga para andar com um tênis da Coca-Cola, né? Então você é um homem sanduíche, mas você está pagando para ser um homem sanduíche, ou uma mulher sanduíche, né? Então, como isso tem influenciado na nossa maneira de ser. E tendo em vista essas diferentes realidades, né? Eu quando entrei aqui para o programa de pós-graduação, para o doutorado, né? Conversando com a Eliane, né? Que caminhos a minha pesquisa iria tomar. E ela falando sobre essa questão, eu vi que ela tinha um projeto que estava iniciando em 2016, no ano que eu entrei, sobre cidadania, e eu era um termo para mim assim, já muito desacreditado, assim, né? Assim como uma série de outros conceitos modernos que hoje estão sendo colocados muito em xeque, principalmente aqui em função da nossa realidade, mas não é algo exclusivo do Brasil, né? Como democracia, liberdade, né? E cidadania é um outro, né? Como eu vou falar de cidadania num contexto de vulnerabilidade social, né? Como por exemplo a gente tem aqui nos bairros de periferia, como a gente tem as escolas do Brás, Vila Brasa, ou da Santa Marta, né? Mas as escolas públicas em geral, claro, cada uma tem uma realidade um pouco diferente. Como eu posso falar em cidadania quando essas pessoas muitas vezes não têm acesso nem ao básico, né? Então elas, tanto que se você vai perguntar para as pessoas desses bairros, né, de onde ela não se identifica muitas vezes como um cidadão, alguém que mora na cidade de São Leopoldo, né? Parece que ela não pertence à cidade, ela pertence àquela região ali, né, mas ela está alienada em relação ao restante da cidade. Então, por isso eu bolei, assim, foi um processo
um pouco demorado assim, para conceber essa imagem. Na verdade, eu parti de isso aqui eu utilizei o Prezi, né? Não sei se vocês conhecem, né? É uma apresentação que já existia, né? Mas não tinha alguns elementos. Tinha esses prédios aqui, essas casinhas aqui, o resto eu acrescentei a partir de algumas imagens que eu fui buscar na internet. Então eu fui pesquisar, por exemplo, em bancos de imagens gratuitas, né, por cidades inteligentes. Isso era uma outra questão também. A professora, nesse processo meu, né, de desenvolvimento da minha pesquisa, a professora me apresentou esse conceito, eu também não conhecia até então cidades inteligentes. Aí eu fui pesquisando, assim, foi me parecendo uma coisa muito fora da nossa realidade, assim, meio sem sentido, assim, não faz sentido querer trabalhar isso no nosso contexto aqui, totalmente precarizado, né? Porque quando tu vai ver o que é cidades inteligentes, você vai pesquisar na internet, você vai encontrar exemplos de cidades inteligentes em países desenvolvidos, né? Então, isso me parece, num primeiro momento houve um estranhamento, assim, né? Não faz sentido isso para mim, né? Então, por isso, assim, eu fui pesquisar algumas imagens para utilizar na apresentação e o que eu encontrei foi esse tipo de imagem aqui, né? Tem diversos outros exemplos, mas sempre de prédios super bem desenvolvidos, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Então, por isso eu coloquei depois aqui, acrescentei um arco-íris, né? E para contrastar, eu pesquisei, né, alguma imagem de favela, de periferia, e acrescentei umas nuvens. Eu coloquei um arco-íris, coloquei aqui aqui seria mais ou menos um meio termo, classe média, né, e periferia, para contrastar. Isso numa visão de periferia e dos centros urbanos desenvolvidos. Tá certo. No entanto, o meu objetivo aqui não é afirmar ou corroborar com essa visão. É uma visão, é uma maneira de enxergar as coisas. Era a maneira como eu inicialmente enxergava isso, né? Não, isso daqui não faz parte da nossa realidade, não tem nada a ver, por que eu vou perder meu tempo estudando uma coisa que eu não tenho condições de aplicar numa realidade que é a nossa realidade, a realidade da maioria da população brasileira, né? A gente aqui, quem está aqui, ainda a gente faz parte ainda de uma minoria, né? Acho que a maioria da população brasileira se aproxima muito mais dessa realidade, ou talvez está aqui no meio termo, pensando numa questão mais estética, visual, né? Do que nós daquela realidade, talvez. E também eu acho que todos aqui se encontram muito longe disso. Aqui no Brasil, pelo que eu conheço de experiência de cidade inteligente, é Curitiba, onde eles estão implementando esse modelo. E ela também é considerada, ela também está para se candidatar para ser uma maker city. Não sei se você ouviu falar. Tem cidade vários, maker, né? Tem vários. Eles têm até 2030 para se adequar, para ser. Que é uma, então, só para falar, então, aproveitando a deixa do de Curitiba, é uma cidade que não depende de nada, tudo vai ser produzido na cidade. Tem uma cidade já. Sim, não, é São Francisco, não. São Francisco, tem várias, mas no Brasil a primeira a se candidatar Se eles produzem lixo, eles mesmos conseguem administrar essa coisa do lixo, né, de forma bem inteligente mesmo, vai entender o conceito de inteligência, de aproveitar, né, tudo que eles consomem ali vem deles, né, não vem de fora. Tipo uma cidade sustentável. É quase o conceito daquela da biosfera que tinha lá. Outra questão que me veio em relação a essa expressão cidade inteligente, né? Parece que então antes, agora sim, a cidade inteligente em função da aplicação dessas tecnologias digitais, antes a cidade era burra, né? Então acho mais uma questão de apropriação e significação, né? Então não quer dizer que não havia inteligência antes na cidade, né? O problema é que com o desenvolvimento e com a crescente urbanização, né? A gente já está por um longo tempo num processo, né? Que as pessoas estão saindo do meio rural para o meio urbano
e pelo que eu tenho pesquisado, parece que até 2050, 70% ou 80% da população mundial vai estar vivendo nos meios urbanos, no meio urbano, né? E isso produz uma série de problemas que a gente já vivencia hoje, né? Violência, problema de mobilidade urbana, né? E aí, então, com o surgimento dessas novas tecnologias, dessas tecnologias digitais, se possibilita você conseguir lidar com esses problemas com uma maior eficiência. Então, por exemplo, eu tenho o aplicativo ainda não foi lançado, mas tem um aplicativo que está sendo desenvolvido, que se baseia nessa ideia de cidades inteligentes, que se instala diversos sensores em diversos pontos da cidade, que eles captam o barulho de tiros, né? Então eu vou ter o aplicativo, eu vou conseguir saber quais são as regiões. Eu vou para uma determinada região, tá? Vou ver se essa região ela é perigosa, se ela tem muita situação de violência desse tipo, né? Então, inteligente nesse sentido, aumenta a eficiência e, ao mesmo tempo, para os gestores, né, para o governo, tu consegue incidir com mais objetividade, mais eficiência no problema. Tu tem dados. Por exemplo, a minha namorada, ela é policial civil. Eu falo assim, tá, vocês têm algum dado, alguma coisa assim para poder? Não tem um sistema informatizado, uma central onde... Então tu fica sempre enxugando gelo, correndo para lá e para cá, mas tu não consegue ter um panorama do todo, né, e poder agir com mais eficiência para resolver esses problemas. Então essa ideia do inteligente vem muito dessa questão da tecnologia, né? Então, e é baseado numa lógica, e aí que é uma questão que eu pretendo desenvolver com a minha pesquisa e também dentro do possível trabalhar com vocês, né, é de uma ideia de cima para baixo. Então tem empresas, grandes corporações, empresas de tecnologia que desenvolvem tecnologia, oferecem para os municípios, para os estados, para os países, para eles aplicar essa tecnologia, né? E aí o cidadão, ele de novo, em vez de ele ser alguém que se apropria daquela tecnologia, que entende como aquela tecnologia é produzida para ele mesmo, ajudar a produzir para o seu país, né, a gente acaba sendo submetido aos interesses econômicos de empresas de outros países desenvolvidos, né, e sendo colocado na situação apenas de usuário, né. E vocês já devem ter ouvido muito da professora também, Eliane, né, que a gente busca partir não do uso, mas da apropriação, né, para justamente desenvolvendo uma cultura que possibilite, né, no futuro, a médio ou longo prazo, que nós possamos também estar produzindo e criando a nossa tecnologia de acordo com a nossa realidade que a gente conhece. Porque o que acontece muitas vezes, eu acho que muitas vezes vem coisas de fora que se buscam aplicar na escola mesmo e acabam não funcionando, porque metodologia, empresas que vendem soluções, né, vem de um outro contexto, de uma outra realidade, muitas vezes sem ouvir os professores, sem trabalhar em conjunto, sem estar dentro da escola, né, um pouco assim, dentro dessa proposta que a gente busca desenvolver com as escolas aqui do município, né. Claro que isso é um processo longo, demorado, né, não se muda uma cultura de uma hora para outra, né. Então, e outra questão também que não aparece nessa imagem, mas está subentendida pela questão aqui então, o título, né, as condições habitativas da cidadania da educação em tempos de cidades inteligentes. Então, eu queria salientar essas diferentes condições, né, mas também, apesar dessas diferenças, dessas condições materiais, que dificultam o exercício da cidadania num contexto de vulnerabilidade social, né, de um contexto mais privilegiado, é a questão das redes sociais digitais hoje, né? Então, nas redes digitais, você não existe um centro e uma periferia, né? E aí, não sei se vocês lembram lá que eu mandei um dia dessa semana no grupo do WhatsApp, uma imagem de um menino, né, de 19 anos, sentado lá
num lugar na Rocinha, com notebook, né, no notebook da irmã dele. E aí, isso foi de uma matéria até de 2012, da Folha de São Paulo, né, que dizia de uma pesquisa que agora talvez deva ter mudado um pouco, acho que migrou. Antes dizia que os usuários dessas áreas, lá das favelas do Rio de Janeiro, eles usavam mais o Facebook, talvez hoje se use mais o WhatsApp. Isso foi em 2012, aquela matéria foi feita, né? Mas a partir apesar de ele estar vivendo num contexto como aquele ali, né, estético, assim, né, e social, e econômico, dentro da rede eles não estão na periferia, porque na rede não existe centro e periferia, né? Tanto que é possível eles conseguir romper essas barreiras físicas dentro dessa paisagem urbana, essa ideia da paisagem pós-urbana, vem essa ideia do digital que rompe com essa lógica tradicional que a gente tem. Então é uma maneira que eles têm encontrado muitas vezes de superar essas barreiras, né? Então, por exemplo, agora a gente viveu um momento essa semana passada, né, sem fazer juízo de valor, né, o que é bom, mas a própria maneira de fazer política, as redes digitais descentralizam isso, né? Então, você rompe com toda uma lógica de participação, de ação, que não é mais uma ação, o que esse autor diz, esse sociólogo diz, não é uma ação social, mas é um ato conectivo, né? E ele, como é que surge? Vai se viralizando o movimento através das redes. Agora eu fui acompanhando esse processo, né? Depois o governo negociou, teve aquela negociação, se apaziguou, mas agora no dia 4 eu vi que estava tendo um outro movimento, estavam tentando emplacar um outro, fazer a partir de muitas vezes de fake news, né? Criar um fato, mas para mobilizar a rede, para fazer aquela rede para o público. Ele tem um outro livro que é uma compilação de artigos que é do público para as redes, né? Só que eu pensei, acho que seria o contrário, né? Parece um movimento que também começa nas redes e vai nas redes digitais, nas redes sociais digitais, e vai para o público, se torna público quando as redes, por exemplo, a gente tem um grupo no WhatsApp, é uma rede, mas é uma rede fechada, muitas vezes é uma bolha, né? Para aquilo ganhar força, você tem que ir agregando outras redes, e para aquilo se tornar público, tem que cair na grande mídia, né? Para que outras pessoas... Eu me lembro, quando eu tomei conhecimento dessa manifestação, foi começando no dia 21 a paralisação, né? Aí eu estava aqui na quarta-feira, aí eu fui indo para casa, eu passei num posto, vi que estava uma fila, e eu, o que está acontecendo, né? Eu não tinha ainda, não acompanhei desde o início, eu não estava conectado, né? Eu acho que hoje tem aquela expressão, quem pode mais chora menos. Hoje seria quem está mais conectado chora menos, né? E o poder, os políticos hoje, tradicionais, né? Eles não estão conectados. Por isso que eles estão toda hora, desde 2013, sendo pegos de surpresa. Muitas vezes, em função dessas coisas, todo mundo fica aquela confusão, ninguém sabe o que está acontecendo, porque não tem um centro, tu não sabe de onde que vem, quem é que é o líder, quais são os interesses, é uma coisa anárquica. Né? Salmo, eu estava aqui pensando até na questão das próprias escolas e de como essa difusão das ideias e ela também vai mexer na forma nossa de pensar e das crianças pensarem. E assim, a gente vê que as crianças, como elas estão muito conectadas, elas também têm contatos hoje com jeitos de pensar de milhões de culturas diferentes, né? Claro que elas não olham todas, não vão ler todas, mas com isso elas também conseguem conviver com sociedades, pelo menos virtualmente, sociedades que se organizam diferente e começam a questionar a própria forma de organização e nós também, que nós vivemos, né? Então, vou pensar assim só na questão que se fala muito de valores nas escolas, né? Não é mais só aqueles valores que são construídos naquele âmbito familiar, esses valores são colocados em xeque com valores que elas enxergam nas mídias, né?
isso muda a forma de elas se constituírem enquanto pessoas, enquanto cidadãos. E tem toda uma questão cultural. Assim, eu lembro quando eu estava no ano passado lá em Sapiranga, estava trabalhando com... Lá tem filosofia no fundamental, aqui também tem filosofia, né? E assim eu fui percebendo, porque eu lembro assim, quando eu era criança, não tinha essa coisa toda na internet também hoje, né? A questão o que se cultivava, né? Quais eram as culturas que tinha dentro da escola, né? Eu me lembro que tinha aquela questão do engenho do índio, tinha a questão muito forte do gaúcho, né? E aí hoje, se eu percebo, tem do K-pop, do anime, né? E como é que essas coisas chegam até as crianças, né? Ou os pré-adolescentes, né? Eles têm acesso através da grande mídia, mas muito em função das redes, né? Então, essa questão da deslocalização da cultura, né? Ou tem uma cultura de um outro lugar, de um outro país, de um outro contexto, né? Descontextualizada, e como eu lido com isso, né? Porque a questão da cidadania também está relacionada a uma questão de identificação. Quando um morador da Vila Brás ou da Santa Marta, né, diz, eu vou para São Leopoldo, né? Por que ele não acha que está em São Leopoldo? A questão, a cultura é o que cria a sintonia e o que une, né? O que cria esse sentimento de unidade, como eu pertencendo a algo. Aí daqui a pouco a minha formação também, eu fui muito influenciado pela internet. Eu acho que todo o conhecimento uma boa parte do conhecimento que eu tenho hoje, de filmes que eu pude ter acesso, que eu não teria acesso de outra forma, foi graças à internet. E isso começa a gerar um problema, porque daqui a pouco a criança ou o adolescente, ele está tão conectado e daqui a pouco ele está consumindo cultura de outros locais, que daqui a pouco ele não se identifica mais com ninguém naquela região. E ninguém mais entende ele, porque ele vive mais no cyberespaço, né, do que naquele contexto ali. Então daqui a pouco isso começa a gerar um estranhamento também, né? E ele não se sente mais parte daquilo, e aí tu vai ter uma série de reações, até de revolta, de rebeldia, né? E ele não consegue se identificar, se encontrar, e isso pode produzir outros problemas mais graves até. Né? Eu não me encontro, me sinto sozinho aqui e eu só consigo me identificar no cyberespaço. Tem um aplicativo, só que não sei se a gente vai conseguir fazer uso hoje, mas enfim, que é uma rede social virtual, que você coloca o óculos e você vai para um outro espaço, você vai ter um avatar, né? E você tem outras pessoas que você pode ter umas aventuras, né? E vivendo num outro... É um outro espaço que ele não é nem... Assim, é o que o Máximo de Felice fala, não dá para dizer... É um espaço que não tem nome, não é nem real nem virtual. Você não pode dizer que ele não existe, porque ele existe, mas ele também não existe desse jeito aqui, né? Não pode dizer que ele não é real, né? Então, por isso que eu compartilhei também aquele poema lá do Fernando Pessoa, né? Que é essa angústia que a gente vive, é a angústia muitas vezes que os adolescentes vivem, de estar num lugar e não se identificar, né? E isso que o Saulo expõe é um conceito que eu estudei bastante, porque hoje eu defendi o projeto que eu desenvolvo com vocês nas escolas. E o que acontece? Eu não convidei ninguém porque eu não estava muito seguro, tá? Sendo bem sincero, bem franco. Mas assim, ele não estava seguro, né? Nós estávamos seguros. Bem do título diz do projeto dele, a gente tem umas frases que é atopia e pós-urbano, que são dois conceitos muito importantes que a gente trata hoje e que a gente convive com eles. Quando a gente fala de pós-urbano, a gente diz que é aquela sociedade que através dos meios digitais se descaracterizou. Uma sociedade que não é mais urbanizada, ela é pós-urbanizada. Eu hoje consumo cultura e conhecimentos e modos de vida que americanos consomem, que japoneses consomem, que italianos consomem, e isso acaba com que a minha cultura, com que o meu senso de urbanismo local se
tu acaba ensino plano, se torna uma coisa muito difusa, que é isso que o Saulo está falando. E o conceito de atopia, talvez algumas escolas seja muito presente, outras menos. Que a atopia, ela é como se fosse uma versão da distopia, só que em vez de violência, a gente tem um conceito de uma sociedade mais, como é que eu vou dizer, atópica, mas que não está nem aí para as coisas, que está ali largando de mão, que não se importa com nada, eu não vou ter ninguém que nada muda, se eu botar em fulano, ciclano, vai dar toda vez porcaria. Então isso é uma sociedade atópica, uma sociedade que não está nem aí para as coisas. E isso são dois conceitos, duas realidades que a gente vive nos alunos. Eu acho que não. Me corrijam se eu estiver errado, mas a minha percepção é isso. Eu acho que tem mais a ver com talvez distopia ou um pouco niilista, a gente tem isso, mas o atópico, o tópico vem de lugar, né? O atópico seria um não lugar. Então, tipo, por exemplo, o espaço virtual, ele é um não lugar. Mas, então, se tu pensa no... meu filho passa o dia inteiro na frente do computador, não sai de casa. Talvez ele conheça mais lugares do que você. Né? Então, nesse sentido, mais espaços geográficos. Tu pega, por exemplo, o Google Street, pode conhecer, né? Eu digo, assim, o pessoal muitas vezes vai assim, para fora, em vez de tu fazer experiências, conhecer as pessoas, e tu tira foto lá de concretos. Eu penso, não, mas isso aí eu pego lá uma foto na internet, pego o Photoshop e coloco ali, naquele lugar, né? Então, é claro que não é o mesmo tipo de experiência, é outro tipo, mas é uma experiência. É uma experiência de deslocalização, de você sair, tu tá naquele local e esse é o estar entre um pouco a nossa condição um pouco esquizofrênica hoje, né? Então, tu pega, antigamente se tu via alguém falando sozinho na rua, é louco. Hoje tu olha e talvez ele pode estar falando com alguém, né? Então, uma realidade aumentada, daqui a pouco, com o que chama de tecnologia vestível, como é? Wearable, né? No meu óculos eu posso estar enxergando coisas, né? Mas não vou mais ser considerado esquizofrênico. Então é uma condição estranha, esquizo, né? Essa é a nossa condição e isso gera uma série de angústias, porque a gente está num processo de como é que a gente lida com isso. E eu acho que a gente nunca mais vai sair um pouco dessa condição, porque o desenvolvimento tecnológico ele é exponencial. É muito rápido. É muito, cada vez mais rápido, assim, né? Aí vem outro conceito que é pós-humano, a superação dessa ideia de humano que a gente tem, né? Eu acho que não vai ser aquela coisa exterminador do futuro, né? Eu acho que é um processo de hibridização, de ciborgização, né? A gente já a gente vai fazer algumas experiências, né? Isso aqui já faz parte já da nossa rotina. A máquina já está no nosso corpo. A gente já não vive mais praticamente sem tecnologia. Já está na mão, né? Oi? O telefone já está na mão. Sim, né? não, já tem uma pulseira, daqui a pouco, né, quem tem aquele seriado, o Black Mirror, né, tu coloca uma lente, então tu vai a tecnologia, e aí vem a questão de um outro conceito, né, que está no projeto da professora, que é de pervasividade, né, você não vai mais perceber. A ideia é você não precisar mais ficar assim, eu vou olhar para uma pessoa, não vou perceber que daqui a pouco ela está parada lá e está num outro mundo, né? Sabe? Vendo outras coisas. Que era o conceito do Google Glass. Google Glass, né? Mas já tem um outro óculos, né? Eu não sei se é qual é do MIT, não é? Surgiu após um projeto novo pro primeiro Tu não óculos precisa nem de digitar, tudo a gente está digitando. Sim, não, mas... Aí é só pensar que ele vai fazer as coisas, tipo, faz a lista de mercado, Tem um cara que estão fazendo... É um projeto? Né? Estão em projeto. O que eles estão fazendo de pensamento, eles estão agora fazendo máquinas trabalhar pelo pensamento, né, principalmente para prótese, alguma coisa assim. Tá? Tem um cara que está aprendendo a mandar no braço agora novo, que ganhou, um cara amputado. Mas com aquela coisa ainda, não sei se ainda vai rolar ainda, mas alguém vai, se continuar nos Estados Unidos não vai rolar, porque eles têm uma questão muito crítica da liberdade de expressão, aquela coisa de
e com o Google Glass ou algum outro dispositivo vai ter a invasão. Vai ter invasão e não vai rolar muito. Tem a questão do processo. Assim. Mas se for sair de lá e for para outro lugar do mundo, vai rolar. Certo. Eu acredito que essas questões todas, na verdade, elas dizem para nós, elas falam mais conosco quando a gente começa a relacionar e fazer a pergunta para quê. Quer dizer, se elas não servem para melhorar a nossa atividade pedagógica, se a gente não consegue ver nelas utilidade de melhorar a ação dos alunos, de melhorar a ação docente, de criar mais cidadania, mais ligação com o local, aí sim, aí se torna efetivamente algo que não tem muito sentido. E aí vai servir só como uso mesmo, né? Ou seja, se a gente como docente não se apropriar e não conseguir engajar os alunos em efetivamente fazer algo que vai transformar, ou melhorar, ou enfim, né, mudar de alguma maneira a realidade, aí sim, aí se torna algo que a gente não consegue imaginar muita. Eu lembro também, né, quando o período que estava na escola, aí eu vi que o pessoal, eles estavam compartilhando, eu nem conhecia um anime, né, no Facebook, o Death Note, né, não sei se vocês já ouviram falar isso, sobre esse anime na escola de vocês, que é um anime que é sobre um rapaz que está no ensino médio, ele acha um caderno no chão e ele descobre que o nome da pessoa que ele escrever naquele caderno, aquela pessoa morre em 24 horas. Né? Tem um poder, que é um caderno que foi um demônio, um deus, deixou cair. Né? Tem toda uma história, tem toda uma filosofia, uma complexidade. Né? Eu comecei a assistir aquele anime e tal, e eu comecei a me aproximar. E aí os alunos começam a te ouvir mais também. Né? Porque o que acontece muitas vezes, parece que só eles têm que valorizar aquilo que tu tem para dizer para eles. Né? E aí muitas vezes eles não têm respeito. Eu lembro quando eu estava na escola, também tinha um professor de matemática, eu tinha muito problema, brigava muito com ele, já não gostava muito de matemática, né? E um dia fora dos corredores eu fiquei sabendo que ele gostava de jogar videogame, né? Pronto. Foi uma coisa, pode parecer uma coisa boba, mas rolou uma identificação, comecei a olhar para ele com outros olhos. Essa questão da cultura é importante, do elemento cultural. Né? Você tem que falar minha língua, né? Ele fala a minha língua também, a gente consegue se entender, não é um paralelo que eu vivo aqui e ele vive lá e ele não sabe o que eu estou falando. Muitas vezes acontece isso com os nossos alunos, né? A questão do jogo, a questão do game em si, a maioria das pessoas não tem contato com isso. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa que o Cláudio falou, que eu me lembrei, é que, na verdade, se a gente não ficar atento a isso, vai virar consumo. Entende? Vai ser pago para ter. E quem vai pagar para ter? Quem pode ter. E quem não tem vai ficar de fora de novo. Então não é tudo para todos. Se a gente não fizer isso chegar na escola, se a gente não fizer isso chegar até os alunos, né, eles vão ficar cada vez mais aquém, mas cada vez mais de fora e não vão ter acesso. Ou quem não tem vai se revoltar, vai roubar, vai, enfim. E não é só... Que é o que acontece, porque na verdade a gente está produzindo uma sociedade para o consumo. Isso. E só consome quem pode. Quem não pode fica de fora e vai querer o que o outro não tem. E não é só... E o outro tem, né? Não é só a questão do consumo, assim, por exemplo, essa semana foi compartilhado com nós um post que eu pessoalmente me revoltei quando eu li. Tá? Por quê? Porque ele falava sobre uma escola para líderes. Sabe? Uma escola para líderes. Que o fundamento da escola era formar líderes, com uma mensalidade de R$8.000. Sabe? Então tu olha o seguinte, tu tem então uma minoria que paga para ser líder, enquanto a maioria é educada para ser mandada. Então a partir de que momento a educação deixou de ser um regrador e se tornou um segregador. E se tu for olhar a grade curricular deles, grande parte do que eles trabalham é aquilo que a gente trabalha hoje. Só que Mas com ao objetivos longe, a diferentes. gente vê isso, está com a Gi, a Gisele está no Marisa Rosário. A Gisele está trazendo experiências de lá, assim, que eles têm acesso a tudo que vocês podem imaginar em termos de tecnologia. Dentro da sala de aula, toda uma estrutura de uma universidade. Eles têm, que nem agora nós andávamos falando da questão da licença dos Minecrafts, né? Eles têm comprado todas as licenças para os computadores. Mas eles têm os tablets, um para cada criança, e não cabe licença para os tablets.
Então eles só podem usar nos computadores e nos móveis que as crianças poderiam estar levando não pode, porque a licença é outra, entendeu? Teria que trocar toda uma... Mas enfim, eles têm o recurso, eles têm toda a estrutura da tecnologia à disposição e eles seguem o livro didático. Entende? E eles têm conteúdo, não se parou a aula nem um dia dessa greve, todo mundo foi, as crianças estavam lá, os professores estavam se deslocando, pagando R$40 de Uber, para não deixar de trabalhar, para não perder o emprego, e estava todo mundo lá, a vida funcionou igual, nada foi afetado. Entende? Então, para e analisa que tipo de coisa que essas crianças estão sendo levadas a consumir, a ter direitos de aprender, enfim, né, e ter acesso às coisas, e os nossos nunca vão chegar lá. Os nossos ali, do dia de quando que eles vão chegar lá? Ter acesso às coisas, ter, né, instrumentalização. A gente vai ter que fazer um movimento para poder levar, né? É nosso, é do nosso, é da nossa alçada agora, porque não é isso que o professor tem que fazer, não tem que estar de acordo com o que está acontecendo e fazer com que essas crianças, a escola pública não precisa fazer esse movimento. Então eu me pergunto todo dia, sabe? A gente leva, a gente envolve eles porque sabe que isso para eles vai fazer diferença. Para eles se sentirem participantes dessa vida que eles não têm acesso hoje. E a grande vantagem que a gente tem por ser escola pública é que nós não somos governados pela liberdade. E isso para nós quebra a vantagem do recurso. Exato. É um recurso, a nossa vantagem maior. Enquanto tivermos liberdade de escolha, né? É. Sim, porque tem prefeituras que têm um sistema próprio, por exemplo. Porque tem todos os... Sim. A base, né? Seja De uma discussão que está vindo por aí. Isso, né? Tem que seguir aquilo que está ali, né? Que é nessa lógica assim, do de cima para baixo, né? Não de baixo para cima. Eu acho, Saulo, assim, só para abrir um parênteses, essa questão que a Ana Halter traz, que assim, eu acho que o grande salto, né, o grande pulo do gato, que eu acho que se pode dar, é no momento que tu oportuniza o que uma criança de uma escola particular, como essa que a Gisele está trabalhando, tem, no momento que tu oportuniza isso numa escola pública, tu consegue fazer uma leitura com eles. Eles vão ter o acesso, eles vão ter talvez uma parte dessa tecnologia, mas o pulo do gato está em fazer com que eles saibam para que é que podem usar aquela tecnologia. E que eles podem. E quando lá eles vão usar para consumo próprio, para consumo do seu umbigo. Né? Nenhum pai que paga uma escola de 8 mil, 6 mil, de enfim, vai usar pensando, lá naquela comunidade pobre, meu filho, tu pode ajudar. Não. Então eu acho que esse é o nosso pulo do gato, é oportunizar, tentar fazer essas conexões e daí sim dizer que, bom, pode estar usando. Essa questão também, assim, eu me lembro que eu, quando estava na escola, eu tinha essa questão de não poder usar celular, assim, mas a equipe diretiva sempre dizia assim, não, na tua aula, né, você tem que só deixar claro que é na tua aula, né. Só que ele tinha essa questão também, muitos não tinham condições, porque tu tem, né, gente que tem as mínimas condições de quase não ter nem comida, né, praticamente. Então, e aí fica complicado, e tu faz uma atividade a trago e daqui a pouco tem aquele que não tem, né. Então eu sempre trabalho assim, né, compartilhem, né. Mas assim, essa relação de inclusão e exclusão, ela também não é absoluta, porque tinha, por exemplo, no 5º ano, um aluno com dislexia, e aquele aluno assim, porque tu tem aquele contexto, eu tinha turmas que eu tinha 4 alunos de inclusão, e sem monitor ainda, depois veio o monitor, é aquela loucura no 6º ano, assim, né? Mas ele tinha dislexia, eu tinha dificuldade de me conectar com ele, né? E eu não tinha prática, não sabia como lidar nada, né? Tipo, eu me formei em filosofia e licenciatura para trabalhar em ensino médio, numa licenciatura que, na verdade, como diziam lá no FSM, né? Era um bacharelado fantasiado de licenciatura, né? Então, que tinha aquelas disciplinas pedagógicas, mas os professores da parte das disciplinas da área mesmo, né? Assim, depois isso foi mudando, não sei como é que está hoje, estava mudando. Né? Então, eu deixava livre, assim, dava umas atividades, eu procurava, assim, me batendo bastante, né? Muitas vezes para conseguir dar conta. E aí eu fui perceber assim, que com o smartphone eu não tinha dificuldade nenhuma. Eu falei assim, mas ele tem dificuldade alguma coisa, porque não me parece, pega o smartphone.
isso daqui, eu não conseguia nem acompanhar lá o Roblox, me explicando. Eu baixei o Roblox também, ele criou, a gente, né, criou uma identificação, então eu conseguia, a partir daí, né, desenvolver, conversar, dialogar com ele, e acho que assim, e desenvolver o cognitivo dele também, né? Então foi uma maneira que eu encontrei de acessar aquele aluno que sempre fica ali no canto, que, né, dá uma coisinha para ele se entreter ali, muitas vezes, né, tu não sabe, não conhece. Hoje a gente foi numa escola que estão um aluno, né, Thiago, também tem dificuldade, mas não tem atestado, os pais não procuram, tu não sabe o que. Eu me lembro no ensino, quando eu estava fazendo meu estágio também no ensino médio, eu tinha 2 alunos que, para mim, eles não tinham problema nenhum. E aí, lá, mais no final do meu estágio, eu fiquei sabendo que um tinha retardo mental, assim. Eu falei, mas ele tem um desempenho melhor do que muitos ditos normais. É a pré-concepção, né? Então, se a gente não sabe. Se eu talvez soubesse já desde o início, talvez eu teria, né, tratado ele como diferente. E aí, né? Então, essas questões. Né? Bem, então, voltando para essa questão da digitalização do mundo, né? Vamos dizer assim. Eu encontrei agora também essa semana, né, pesquisando, estudando para preparar a apresentação, um estudo realizado pela NASA, né, que combinou uma série de observações realizadas por dois satélites. Né. Aqui diz só um que eu peguei um trecho que estava no site, é o satélite Grace, né, com dados de atividade humana para mapear locais onde a água doce está mudando ao redor do mundo e determinar por que essas mudanças de água terrestre acontecem. Com esse processo de digitalização, com essas novas tecnologias, também a gente, como eu disse, muda a nossa maneira de ser e muda a nossa maneira de ver o mundo e de conceber a própria, de como a gente concebe o nosso planeta, a nossa relação com o meio ambiente também. Né? Tudo está conectado, né? Essa concepção que o Felice fala de reticular, de rede, né? Todas as ações, por menor que seja o impacto, impactam no todo, né? Essa ideia que o todo está na parte e a parte está no todo, que é a ideia do hologramático, né? Então eu sou uma parte, mas ao mesmo tempo eu sou um todo também, porque tudo que eu faço influencia no todo, ainda que seja mais insignificante que seja, né? E a gente antes não conseguia ter essa visão do todo, então essas tecnologias elas estão contribuindo para isso. E eu consegui encontrar um vídeo, acho que exemplifica bem isso, né? Porque tem muita gente hoje que, por exemplo, nega o impacto que o ser humano tem no meio ambiente, a influência que ele está exercendo na transformação do ambiente, né, no aquecimento global. Né? Então, e aqui eu trago aquela coisa que tu não consegue explicar, então tu desenha, né? Eu acho que o que a NASA está fazendo um trabalho interessante de comunicação também, né, para conseguir fazer com que as pessoas, porque são coisas complexas, eu não vou conseguir explicar, mas a gente consegue visualizar isso. Né? Então, o que o Felice diz? Eu retirei um trecho, né? Esse estudo da NASA, né, que ele mostra, deixa eu voltar ali, né, então, os satélites realizaram observações, né, da atividade humana, com dados de atividade humana, para mapear locais onde a água doce está mudando ao redor do mundo. A água não fica sempre no mesmo lugar, ela muda com o tempo e depende de diversos fatores. Fatores naturais, por exemplo, tem um determinado período do ano que ocorre o derretimento das geleiras lá do Polo Norte. Então, aquilo vai influenciar no deslocamento da água. Né? Tem fatores humanos também, né? E outros ali que agora eu não me lembro que eu vou mostrar. Então, o Felice diz assim, aqui eu citando ele, né? Este estudo exemplifica o que Máximo de Felice, em seu livro, né, de ativismo da ação social para o ato conectivo, que eu peguei esse título para dar a apresentação, uma parte dele, chama de ecologias comunicativas transorgânicas. Então elas transcendem o orgânico. Eu coleto, eu produzo, na verdade, dados, né, porque eles não são dados que, quer dizer, eles, a partir de imagens dos satélites, eles fazem uma interpretação daqueles dados. Então está produzindo dados, né? Aquilo não existe. A imagem que eu vou mostrar para vocês, se a gente for olhar não sei se vocês já viram, tem uma imagem ao vivo
da Estação Espacial Internacional orbitando o planeta Terra, que consegue enxergar o planeta, né? Não é como aparece ao nossos olhos. Foi uma imagem que foi produzida por computação gráfica, mas tendo por base dados coletados por esses satélites, né? Então, uma ecologia comunicativa transorgânica, que transcende o orgânico, é o orgânico transformado em digital, que transforma o planeta em um organismo vivo, que ele chama de Gaia. Então, nessa visão, o planeta, assim como nós, é um todo, a gente faz parte do planeta, mas o planeta também é uma parte, e um todo ainda maior, né? Então, é essa visão reticular em rede, fazendo surgir um novo tipo de ecologia, uma ecologia em rede, acessível e habitável somente por meio de um particular tipo de interação que ocorre entre diversas substâncias, orgânico e inorgânico, né? Então, essa ideia do digital com o analógico, no caso, não digital, conectadas digitalmente, por isso capazes de um singular tipo de interação adinâmica aqui no sentido que eu fui pesquisar também, não tenho ainda domínio dessa terminologia, né? Dinâmico tem uma relação com forças, né? E a dinâmica seria aquilo que faltaria força, né? Eu não entendi direito, né? Que estimula a alteração de suas formas e seu estado originário. Então a gente consegue ver bem isso nesse vídeo. Está em inglês, mas depois eu explico, mas só uma visualização já é um pouco autoexplicativo. Between 2004 and 2012, the region saw about 15% more annual rainfall than during the previous 25 years. The rain ended a regional drought and replenished water storage in the area. In northern Saudi Arabia, great statistics images taken by NASA's Landsat program show a rapid increase in irrigated cropland, supported by water pumped from those aquifers. Most of that water is non-renewable on human timescales. But in 2014, the Saudi government ended a domestic wheat farming program, and GRACE data suggests that aquifer levels may be stabilizing. In northwest China, GRACE revealed a rapid decrease in freshwater storage without an obvious cause. Scientists knew that mountain glaciers were melting, but the meltwater did not leave the region, so they looked for another explanation. As it turns out, much of the region's surface water is redirected to agricultural areas and the desert to the south, where it evaporates, leaving the region with a net loss of water. The original GRACE satellites stopped operating in 2017, but NASA and the German Research Center for Geosciences are partnering to launch a new satellite pair, GRACE Follow-On, in late spring 2018, to continue providing data about freshwater trends around the world. Around the world, water is constantly moving. From 2002 to 2016, a pair of NASA satellites witnessed massive shifts in the freshwater stored on land related to water management, climate change, and natural cycles. The Gravity Recovery and Climate Experiment, or GRACE mission, used precise measurements of the motions of two spacecraft in Earth's orbit to track the movement of water through the oceans, land, and atmosphere. NASA scientists combined GRACE data with satellite-based observations of precipitation and crop irrigation, climate model predictions, and other information in order to identify the causes of groundwater water constantly moving. From 2002 to 2016, a pair of NASA satellites witnessed massive shifts in the freshwater stored on land related to water management, climate change, and natural cycles. The Gravity Recovery and Climate Experiment, or GRACE mission, used precise measurements of the motions of two spacecraft in Earth's orbit to track the movement of water through the oceans, land, and atmosphere. NASA scientists combined GRACE data with satellite-based observations of precipitation and crop irrigation, climate model predictions,
and other information in order to identify the causes of regional trends in freshwater storage. In this visualization, blues indicate areas with more stored freshwater than the average, and oranges and reds denote areas with less. The science team classified the major trends observed by GRACE as driven by natural variability, human activity, or climate change. For instance, the steady decrease in freshwater storage in Greenland is caused by the melting of glaciers, which drain water into the oceans. In the western United States, a long drought reduced mountain snowpack and river flows, causing heavy reliance on aquifers for crop irrigation and severe depletion of freshwater resources. Precipitation measurements, together with GRACE data, show how natural variations in the weather and unsustainable rates of water use conspired to deplete groundwater in California. In southern Africa, the Okavango Delta region experienced a huge increase in stored freshwater during the period of the GRACE mission. The science team analyzed precipitation data for the area and found that it was caused by a pronounced increase in rainfall. Between 2004 and 2012, the region saw about 15% more annual rainfall than during the previous 25 years. The rain ended a regional drought and replenished water storage in the area. In northern Saudi Arabia, GRACE detected a dramatic decrease in freshwater stored in aquifers. Images taken by NASA's NERSAT program show a rapid increase in irrigated cropland, supported by water pumped from those aquifers. Most of that water is non-renewable on human timescales. In 2014, the Saudi government ended a domestic wheat farming program, and GRACE data suggests that aquifer levels may be stabilizing. In northwest China, GRACE revealed a rapid decrease in freshwater storage without an obvious cause. Scientists knew that mountain glaciers were melting, but the meltwater did not leave the region, so they looked for another explanation. As it turns out, much of the region's surface water is redirected to agricultural areas and the desert to the south, where it evaporates, leaving the region with a net loss of water. The original GRACE satellites stopped operating in 2017, but NASA and the German Research Center for Geosciences are partnering to launch a new satellite pair, GRACE Follow-On, in late spring 2018, to continue providing data about freshwater trends around the world. Então, esse também é exemplo de, só que a nível planetário, né, do que seria também um planeta inteligente, né? Então, são satélites que orbitam a Terra, eles vão com sensores, né, vão coletando dados, e a gente tem assim, então, dados objetivos, né, mais objetivos, objetivados, né, do que é interferência humana, né, o que faz parte o que é a mudança climática, e tem que ver também que parte a humano interfere na mudança climática, né, o que é natural. Então, no caso da Arábia Saudita, eles estavam usando muita água dos aquíferos para irrigação e estavam começando a produzir seca, né? E aí então o governo parou, né? Não vai, isso leva muito mais tempo para renovar, né? Mas pelo menos estabilizou. Então tu consegue saber onde e agir com mais eficiência, né? E Saulo, eu acho que essa questão dos dados que perguntou é uma questão super importante. Antes tu comentou na questão da violência, né? Quer dizer, todo mundo sabe que há violência, mas ninguém consegue agir direito porque é uma coisa muito difusa. Tá, mas violência onde? Que tipo? Né? Agora que tu falou da questão ambiental também, a gente sabe que toda essa questão ambiental é uma questão séria. Mas ninguém mede, então se não tem dado, tu não consegue agir com inteligência, como tu falou. E na nossa educação praticamente é a mesma coisa, né? Quanto mais a gente conseguir mensurar dados e quanto mais esses dados forem locais, melhor. Porque mesmo dentro de São Leopoldo, que é um único município, as realidades são diferentes. A gente tem realidade muito diferente de uma escola para outra. Eu acho que ninguém melhor para ajudar a mapear isso que os próprios alunos. O que eles enxergam.
né? Que talvez a gente não consiga, ou porque a gente mora em outro bairro, ou mora em outro município, ou mesmo que, né, não esteja ali no dia a dia. A minha ideia até inicial, quando alguém fala. Eu só queria colocar uma questão ali, Saulo também, que é o poder que a tecnologia dá para as pessoas e dá para os governos, né? Porque, por exemplo, essa questão que eu trouxe ali da irrigação foi uma forma de utilizar a tecnologia para o bem desse espaço. Né? Agora, em contrapartida a tudo isso, também tem a exploração de outros lugares onde ainda tem árvores e em quantidade. Né? Que é o nosso caso, por exemplo, hoje o Brasil enfrenta toda essa questão dessa tecnologia que realmente fez isso, que viu esse potencial, por exemplo, no aquífero Guarani nosso. Muito antes da gente. Muito antes da gente. E mais uma vez é aquilo, né? Que não é um contraponto que era atrás da escola lá para as nossas escolas aqui. É a questão nossa de que nós não vimos o quanto a gente tinha de água, ou talvez alguns viram, né? E que já lá, de 2002, já se sabia, e agora está nessa disputa, né? Então, mais uma vez, também essa questão da tecnologia sendo utilizada para o bem, entre aspas, né? E para o mal, para o produtivo, para o ser humano, para as pessoas, e para o consumismo de alguns que daqui a pouco vão estar vendendo água também a preço de ouro. Então, acho que esse contraponto também precisa ser feito. As crianças, né? Tem um outro vídeo que mostra em relação à emissão de dióxido de carbono, né? Quais são os países que mais emitem? Norte. Quem que mais aqui? Ele mostra, tipo assim, ao longo de um determinado período, né? Aí, claro, diminui conforme a estação do ano, porque está relacionado a florescimento, absorve mais, né? Mas são os países do norte. Isso que a Elise falou. Por que eles não pararam de produzir antes? Porque eles muito antes viram que não estava afetando eles. Então, assim, está afetando nossa cidade. É só a gente parar o vídeo ali e tu deixar... camada de ozônio. Deixar isso tudo. Não é que a Aricanã fez, não fez? Lá, com a questão do aquecimento global? Não é toda a polêmica? Não, eles fizeram até fizeram a pesquisa contra, né? Encomendaram pesquisa contra. Então acho que é isso, assim, acho que a tecnologia, e o pior, eu acho que quando a gente não produz, aí sim a gente está na mão de todas essas questões. Porque quando isso a gente chega... não produz essa tecnologia, né, no momento que, e também eu vejo essa questão assim, tipo, os alunos lá, mas eles também recebem, eles também não, talvez não sejam reduzidos tanto quanto poderiam. Então, acho que o Brasil tem que ter isso, essa questão da ciência, da tecnologia, de produção e não de consumo. E a ideia é também tem a questão que a gente trabalha com a cultura digital, porque né, os projetos, né, a gente está trabalhando com vocês, começar a desenvolver essa cultura. Né? A gente não tem... Eu olho e me bato um desespero, assim, quando começa esse processo de eu me conscientizar, né, de olhar e ver e o quão atrasado e dependente dos outros a gente é. Porque a gente vê assim, agora que eles estão divulgando isso tudo, a gente sempre sabe das coisas com atraso depois que eles já... Sim, 2002. Né? Então, assim, isso hoje, por exemplo, tecnologia, quanta tecnologia a gente tem acesso. O que é produzido nas universidades, tem até lá o SciHub que tu consegue, né, na base da pirataria você acessa a estudos, né, mas tem quanto estudo que é privado, de ponta, que a gente nunca vai ter acesso. Né? Então, vai ter acesso só ao produto que foi gerado. E aí isso reforça. Se acontecer algum desastre, a gente sofrer as consequências. Isso é uma coisa que a gente estava conversando hoje com o João, a respeito dos projetos da escola, né? Que às vezes a gente está preocupado, talvez vocês estejam muito preocupados com o produto que vai ter lá no final. Mas eu acho que o que é mais importante é esse processo, né? O processo de construção, de discussão, de busca, né? Criar a cultura, que é o que falta. Porque ao longo do tempo os produtos eles vão surgindo, vai se produzindo as coisas. O mais importante não é o que vocês vão produzir, mas é o que vai ser colhido ao longo do processo, né? Por aí. O produto, né? Que é para venda. Agora tu falou, eu me lembro em 90, né? 92 por aí. O meu sogro tinha fábrica de acolchoado e eles vendiam na UDEI, em São Paulo, que é uma feira de utilidades domésticas que vem
tudo quanto é tecnologia de ponta para te consumir, usado. Naquela época, se falou, meu marido veio da feira e disse que não sabe, vai sumir todos os long plays, o LP vai sumir, vai vir o CD, que isso? Nada a ver, isso é um skin desse tamanho. Eu peguei essa mudança. Imagina, eu peguei essa mudança, ele veio da feira de São Paulo, aqui não tinha chegado ainda, e ele disse, vai sumir. Não chegou, isso era o que? Era em julho, geralmente junho, julho, que acontece a feira. Quando chegou no janeiro do outro ano ali, a coisa já estava explodindo. E isso já estava em pesquisa, assim como o pendrive, assim como o smartphone, a pesquisa ela já vem acontecendo, as pessoas já vão tomar. Quando vai chegar para a gente é para consumo. A gente não participou de nada do processo. Né? E isso é o fundamental, é tu criar tanto quanto para, né, que todos tenham acesso. E não para que tu venda. E toda vez que a gente vê aqui chega alguma coisa é para a gente consumir, e o que a gente produz, qualquer pessoa que vai fazer pesquisa fora ou que vai contribuir fora, ele deu a sua contribuição como pesquisador, né? Mas acabou que voltou para o país da onde ele é como venda, como consumo, e não como uma pesquisa. E tinha que estar aqui, ela não tinha que ir para fora, né? Eles tinham que investir no pesquisador aqui, e não muitas vezes a gente sair. Isso reforça uma frase bem conhecida do Francis Bacon, que é um filósofo também com um dos pais, fundadores da ciência moderna, que é aquela saber, é poder. Semana que vem. É totalmente hoje. Ô, Sal. Desculpa, só para falar. Eu acho que foi a Liz que comentou há umas 2 semanas que sim, saber é poder, mas a partir de um certo nível. Porque o que acontece hoje, né? Me parece assim que a educação ela é colocada, mas até um certo ponto. Ela, tipo, o suficiente para te aprender para ser um operário, para usar uma máquina, não sei o quê. Não se passa muito para cima disso, né? Lá na engenharia, eu lecionei lá na UPF, na engenharia mecânica, né? E eu, como é que vocês, né? Eu trabalho, eu falei, hoje a gente não põe mais a mão na massa, nós operamos máquinas, né? E as máquinas, muitas são máquinas que produzem outras máquinas, né? Só que essas matrizes eles só usam elas, né? Então, vem de fora, tudo, Ele vai dar os meios de produção. Os meios de produção. O meio de produção hoje é o conhecimento. A máquina simplesmente meio pode mudar. E muda rapidamente. O problema está que é por trás disso. O Éder. Tá, depois A minha pode ser depois. Mas a questão da produção intelectual e de tecnologia. Se a gente for ver a Academicon aqui, que é coreana, que a gente tem o maior orgulho de ter uma empresa coreana aqui. Mas a gente faz um encapsulamento, uma tecnologia que eles criaram. E aqui tem o pessoal que trabalha aqui, mas é um encapsulamento. Mas a produção intelectual é deles. Né? E Deus o sabe. E a gente vem aqui, porque talvez é mais barato fazer aqui. Só que a Coreia, por exemplo, ela fez uma opção há 30 anos atrás de investir na educação, na produção e vai contratar o sujeito para que eles produzissem isso. Então, colhendo hoje. Fico pensando quando que a gente vai dar espaço. E sempre se fala, mas a gente não Daí a gente sempre vai, eu digo que a gente nunca vai sair de deixar de ser colônia. Né? Então, só uma imagem, eu acho que para exemplificar então esse processo de digitalização, né? Que de novo é um virtual, mas ele não deixa de ser também real, porque o virtual tem a potência em si, né? De se atualizar. Né? E aí, aqui, como vocês, vamos lá, eu coloquei essa imagem dentro daquela cidade perfeita, inteligente, aquela escola, né, onde os alunos têm acesso a todas as tecnologias, só que a aula é a mesma, tradicional. Então, isso tem, né, um pouco essa relação que a gente tem. Então, assim, eu também no grupo, essa semana, foi no final de semana, eu disse, vou começar a lançar pequenas coisas no grupo, tentar outra dinâmica. Né, a gente utilizar essas redes ao nosso favor. Né? Eu acho que a gente vê muitos processos, coisas acontecer, e muitas vezes assim, sujeitos que a gente não concorda, as coisas, os movimentos tomando um rumo que a gente não concorda, mas pô, se tu não vai lá disputar dentro daquilo lá, se conectar, né, e
ficar contaminado, porque é muito contágio, então muitas coisas. Eu vi, né, no dia, depois que terminou esse movimento, pessoas tentando produzir um outro movimento dentro da rede para dar a rede sair da rede. Mas até agora não deu certo, não se produziu. Né? Então, esse, né, que o Máximo chama de net ativismo. Né? Claro que você pode fazer isso de diversas maneiras, de uma maneira completamente imoral, enfim, né? Mas não é o caso, é tentar entender o fenômeno social, né, relacionado a isso. Bem, agora então, assim, já indo, encaminhando, talvez, que horas são agora? Tá? Mas a gente pode continuar na semana que vem, e ao longo dessa semana a gente vai conversando, né? Seria assim, fazer experiência de alguns desses aplicativos. Eu posso no grupo passar a lista dos aplicativos. Tá? Alguns eu já conheço bem, outros não tanto, e outros só me pareceu interessante, eu nem experimentei eles. Né? Mas me pareceu interessante dentro dessa proposta, dentro dessas questões que eu venho estudando. Por exemplo, tem um aplicativo de consumo, não é bem consumo colaborativo, acho que como é que é o nome do aplicativo? Deixa eu ver. Vamos passar a lista aqui. Deixa eu ver um deles aqui. Economiza, por exemplo. Como é que ele funciona? Você vai no mercado, compra, você vai ter a nota fiscal. Aí ele vai ter, a nota fiscal sai com um QR Code. Você pega o aplicativo, né, tem lá tira uma imagem do QR Code, e ele vai digitalizar toda a tua lista de compras. E isso vai para um banco de dados. Aí uma outra pessoa vai poder ser... Eu quero saber onde é mais barato o banco de dados sobre os produtos. E os próprios usuários vão atualizando isso. Então eu quero saber onde é mais barato para comprar uma caixa de leite aqui na região. Só que isso depende que naquela região tenha bastante pessoas que usem o aplicativo, entendeu? E tu vai alimentando colaborativamente, então dentro dessa lógica da ação colaborativa. Né? Então é uma série de aplicativos que eu encontrei que vocês podem utilizar, né? Também depende muito do dispositivo, pode não funcionar, outros funcionam, outros não, né? Pode utilizar ou pode se inspirar neles para realizar atividades de vocês. Esse aplicativo eu utilizei para fazer, eu nem conhecia esse aplicativo, eu fiz uma atividade na escola com um grupo, que elas falaram assim, pesquisem aqui, primeiro a gente foi conversando, depois a gente acabou chegando nisso, elas queriam pesquisar uma outra, eram duas meninas, do 5º ano. Aí a gente chegou nisso, eu fui dando umas ideias, elas foram também ajudando. E aí elas pesquisaram em alguns mercados do bairro, da região, o preço de alguns produtos. Aí eu falei assim, aí a gente vai fazer um QR Code, daí a pessoa chegava, a gente expõe os produtos com o QR Code, é um modelo bem mais simples do que a gente podia fazer. Né? E aí tu apontava o celular, abria numa página web com os valores de diferentes mercados. Né? Coisinha simples, básica, mas para já exercitar um pouco essa lógica. Né? E aí depois eu vi que tinha esse aplicativo, então a gente pode se inspirar muitas vezes para adaptar. Então assim, a ideia seria assim, a partir, eu vou disponibilizar essa lista depois no grupo para vocês, vocês explorem, semana que vem a gente daí vai ter esse espaço só para isso, né? O pessoal pode ajudar, eu posso ajudar. E aí, assim, quem ainda já começou a desenvolver seu projeto e tal, relacionado ao que? À sustentabilidade, ao consumo, à segurança, à saúde, né? E aí como a gente pode utilizar esses aplicativos ou nos inspirar, se não for possível utilizar, né? Nos apropriarmos dele, né? Para estar aí desenvolvendo os nossos projetos na escola, dentro dessas áreas aqui. Meio ambiente inteligente, saúde inteligente, né? Pensando nessa questão do inteligente, claro, inteligente por quê? Aqui no sentido tecnológico, né? A tecnologia ajudando a potencializar a nossa inteligência, nesse sentido. Eu acho que... Tchau. Seria isso. Tem uma pergunta que fizeram 3 vezes aqui nessa sala. Quando
vê que a gente vai usar os óculos. Eu falei que eu não sabia se ia dar tempo, né? Aí eu Aí eu não, agora semana que vem. na próxima é só isso.